são as coisas que mais perguntam pra gente. E gostaria nessa noite de estar falando então sobre a ceia do Senhor, para que não fique dúvidas e que você tenha liberdade do Espírito Santo para participar da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós as heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num só lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso, não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém? Então, por enquanto, até aqui. Nesse texto bíblico, Paulo vem trazer o ensinamento para a igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto era uma igreja que estava passando por sérios problemas, né? Era de uma cidade muito grande, muito com bastante expressividade, né? Ali naquele lugar. Então, Paulo escreveu essas cartas para trazer uma série de instruções à igreja de Corinto, que estava passando por muitas e muitas dificuldades realmente. Mas muitas coisas era porque eles não sabiam ainda direito. E outras era para que Paulo pudesse estar, então, ensinando eles como agir em cada situação. Então, a cidade de Corinto era uma cidade antiga da Grécia. Era em muitos aspectos a maior metrópole grega, de maior destaque no tempo de Paulo. Então, realmente, como eu disse, era uma cidade de grande projeção, né? Tinha uma importância muito grande na Grécia. Era uma cidade portuária, pelo que eu sei. E ali, então, aquela igreja de Corinto, ela começou a enfrentar muitos problemas bastante sérios. Então, aquela cidade era uma cidade muito próspera. Então, as pessoas também da igreja, elas tinham já uma certa prosperidade, né? Eram intelectualmente, tinham um nível intelectual, né? Isso trazia muita arrogância para as pessoas, por elas se considerarem, então, superiores, né? Porque você sabe, quando a pessoa começa a adquirir conhecimento, geralmente vai nascendo aquela arrogância e ela vai se colocando superiormente às outras pessoas. Materialmente também era muito próspera e moralmente era uma cidade muito corrupta. Então ali tinha muita corrupção, muita imoralidade e a igreja que nasceu ali, ela enfrentou séria dificuldade para abandonar aquele mundo e se adequar aos valores morais do cristianismo. Então, quando Paulo escreveu a carta de 1 Coríntios, ele escreveu para acertar uma série de situações que estavam erradas ali e ensinar sobre outras. A igreja de Corinto era uma boa igreja, porque a gente vê que era uma igreja também muito espiritual, né? Que tinha ali a ação de dons espirituais, eles tinham essa dificuldade no culto, porque havia muita ação de dons espirituais. E Paulo, então, começou a escrever essa carta, e nessa carta ele fala sobre os dons, ele fala sobre a ceia, ele fala sobre o litígio entre os irmãos, ele fala sobre prostituição, ele trata com um caso de incesto que havia na igreja, ou seja,
muitos problemas que aquela igreja estava enfrentando e que então Paulo escreveu para ensinar e para corrigir aquilo. São também problemas que nós enfrentamos hoje nas nossas igrejas. Então, a carta de Coríntios, eu gosto muito de ler essa carta e considero essa carta muito atual. E um dos ensinamentos que Paulo traz, então, é sobre a ceia do Senhor, né? Que estava havendo ali muitas confusões. Assim como a questão dos dons espirituais e de uma série de outras coisas, especialmente essa questão dos dons espirituais que estavam relacionados com o culto ou a parte do cultuar, a ceia do Senhor também fazia parte desse quesito do culto. Então ele começou a ensinar aos coríntios e acabou se tornando um dos mais completos ensinamentos, porque depois nós vamos ver nos evangelhos o relato de quando Jesus instituiu a primeira ceia, mas quem de fato ensina sobre a ceia, nós vemos então Paulo ensinando, e ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Então isso é muito importante, porque é um dos critérios assim mais é o critério mais, vamos dizer assim, pontual sobre esse assunto. E por que eu tô falando sobre esse assunto? Porque muitas pessoas ainda não entendem direito isso. Algumas pessoas deixam de participar da ceia do Senhor por se julgarem incapazes, e quando até mesmo poderiam estar aptas para participar, e por falta do conhecimento da palavra de Deus não participam. Outras pessoas têm participado de forma não correta, né? E isso traz muitos problemas quando a pessoa não se prepara para esse momento. Esse momento é um momento muito especial. E a ceia do Senhor, ela tem o seu aspecto em 3 tempos, vamos dizer assim. Perdão. Em 3 tempos. No tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Qual que é a importância da ceia no quesito passado? Primeira coisa, a ceia é um memorial. Por que nós comemoramos a ceia? Porque nós temos essa prática na igreja, porque Jesus deixou isso como um mandamento. Ele deixou lá escrito para que nós pudéssemos praticar isso regularmente, sempre, para relembrar o que ele fez na cruz, quer dizer, para manter na nossa memória vivo o sacrifício dele na cruz, a importância desse sacrifício, o significado desse sacrifício. E ele disse que nós deveríamos praticar isso até que Jesus, que ele regressasse. Então esse mandamento ele está vigente, porque ele ainda não regressou. Então a importância no passado é, em primeiro lugar, um memorial. Lá em Lucas 22, 19, Jesus vai dizer: fazer isto em memória de mim. É um memorial da morte de Cristo no Calvário. Então, o que nós trazemos à memória no momento da ceia? Nós trazemos o memorial da morte de Cristo. É exatamente sobre isso que nós estamos, naquele momento, enfatizando e relembrando o fato, o aspecto da morte de Cristo, entendeu? A morte de Cristo, ela veio para quê? Para que pudéssemos ser redimidos dos nossos erros, da nossa distância de Deus, e pudéssemos de novo ter acesso a Deus, né? Então, Cristo morreu lá para redimir os crentes do pecado e da condenação, que o pecado traz a condenação. Então, Jesus veio para nos redimir, nos tornar quites com Deus de todo o pecado, de toda condenação. Ele tomou o nosso lugar e ele morreu a morte que nós deveríamos morrer por causa da condenação do pecado que veio sobre nós através de Adão. Então, através da ceia do Senhor, vemos mais uma vez diante de nós a morte salvífica de Cristo e seu significado redentor em nossas vidas. Então, o que acontece?
esse memorial. Todas as vezes que nós fazemos aquilo, deve ser um memorial. Você não toma aquele cálice e aquele pedaço de pão simplesmente por tomar, porque todos ali estão fazendo a mesma coisa, ou porque você faz parte daquela comunidade, naquele momento está acontecendo. Não, você tem que voltar-se para o verdadeiro sentido, porque senão se torna um rito religioso sem sentido para você, e ela não vai gerar o que ela é programada para gerar no reino espiritual. Entendeu? Então, esse memorial, a morte de Cristo, é a nossa maior motivação para não cairmos em pecado e para nos abstermos de toda aparência do mal. Então, todas as vezes que nós nos lembramos da morte de Cristo, nós nos lembramos que ele pagou um preço altíssimo para nos livrar do pecado, e nós lembramos então que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então nós somos reavivados no nosso intuito e nosso desejo. Isso deve acontecer dentro de nós para que nós possamos vencer o pecado, essa determinação, essa insistência, essa luta que nós temos. Nós somos reavivados. Não podemos nos esquecer que foi pago um alto preço naquela cruz, né? O que levou Jesus àquela cruz foram os meus pecados, foram os nossos pecados. Não podemos nos esquecer que cada dilaceração que ele sofreu, cada afronta, cada vergonha, né? Cada peso que estava sobre ele era o meu pecado que estava lá, era por minha causa. Então não existe esse negócio de me isentar dessa culpa, porque eu fui culpada por isso. E esse momento da Santa Ceia, então, é um momento solene, onde nós nos lembramos disso, nós trazemos isso à luz dentro de nós. Para quê? Porque Deus sabia o quê? Que o homem, ele tem esse problema de memória, né? Rapidinho ele se esquece das coisas. Então Deus chamou-nos a fazer isso periodicamente, para não nos esquecermos do verdadeiro propósito pelo qual o seu filho veio ao mundo e pagou tão alto preço. Amém? Em segundo lugar, né, é um ato de ação de graças. A Santa Ceia é um ato de ação de graças. Alguns falam Santa Ceia, mas o correto é falar a Ceia do Senhor, né? A Ceia do Senhor é um ato de ação de graças pelas bênçãos e pela salvação da parte de Deus. Essas bênçãos de salvação nos garantem o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Então nós somos eternamente gratos, né? Pelo sacrifício de Jesus, que nos levou então a termos todas essas bênçãos, todas as bênçãos advindas disso: perdão dos pecados, a justificação, a salvação, a vida eterna e a vida abundante que hoje nós podemos viver, que é direito nosso e nossa herança. Foi tudo conquistado para nós na cruz por Jesus Cristo. Foi a morte de Jesus que trouxe isso. A morte de Jesus cancela toda e qualquer maldição. É a morte de Jesus que nos traz a vida abundante. É nesse aspecto é que Jesus venceu por nós e trouxe para nós a vida, e a vida em abundância. Por isso que nós podemos buscar, orar, clamar, dizermos assim que tomamos posse, né? Porque toda vez que nós tomamos posse, nós fazemos valer o sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que pelas pisaduras dele é que nós somos sarados. Então, cada ferimento que Jesus sofreu naquela cruz foi para levar a enfermidade, a maldição, a dor, a vergonha que hoje nós passamos. Ele já pagou o preço, ele já passou por isso, ele já nos fez livres disso. Por isso nós tomamos posse, porque a palavra diz que nos pertence. É para que nós possamos ter a vida em abundância. Então nós somos cheios de ações de graça. Somos gratos neste momento, estamos refletindo isso, praticando aquele ato, aquele memorial da ceia do Senhor. Amém? A importância da ceia do Senhor no presente é que é um ato de comunhão. Então, é um ato de comunhão nosso com Deus, nosso com o Senhor Jesus e nosso com os irmãos, né? Porque, olha só,
com Cristo, um ato de comunhão com Cristo e de participação nos benefícios de sua morte sacrificial e ao mesmo tempo comunhão com os demais membros do corpo de Cristo. Na ceia com o Senhor ressurreto, ele como anfitrião faz-se presente de modo especial. Por quê? Porque Jesus, então nós entendemos que Jesus está presente naquele momento. No momento da celebração da ceia, nós entendemos que Jesus se faz presente. Ele está ali, ele vem cear conosco. É a presença espiritual dele. Então há uma comunhão com ele, e há uma comunhão com os irmãos, e há uma comunhão com todo aquela lembrança, né, que nós temos do sacrifício de Cristo. Olha só, Jesus Cristo faz-se presente. Isso é muito interessante. Jesus vai estar presente sempre que nós nos reunirmos em seu nome. Então, espiritualmente, nós sabemos que ele vem cear conosco. É muito lindo isso, é importante. Olha só, é o reconhecimento e a proclamação da nova aliança, mediante a qual os crentes reafirmam o senhorio de Cristo e o nosso compromisso de fazer a sua vontade e permanecer leais, de resistir ao pecado e de identificar-nos com a missão de Cristo. Então, naquele momento, a gente pode reafirmar esse compromisso, e aquele momento também nos enche de graça e de força. Eu creio que no mundo espiritual nós somos reavivados e nós temos mais força e mais fé e mais graça para seguir adiante até o fim, reafirmando a nossa aliança e o senhorio de Jesus Cristo. Por isso a importância de todo crente participar da ceia do Senhor. Ao longo dessa minha caminhada eu tenho visto inúmeras pessoas que não participam da ceia do Senhor. Estão dentro da igreja, participam de tudo, se autodenominam filhos de Deus, né? Autodenominam porque eu falo, estão dizendo que são filhos de Deus, mas não querem ter a comunhão com o corpo e o sangue de Jesus. Isso é muito sério, porque Jesus diz, aquele que não comer do meu corpo e beber do meu sangue não tem parte comigo, né? Tem um texto lá de João que fala. Nós precisamos entender isso. Se eu sou de Deus, se eu estou nele, se eu pertenço a ele, é no mínimo uma obrigação minha, porque esse foi um mandamento que ele deixou para a igreja. É aquele momento, é o momento de eu estar em comunhão íntima com o meu Senhor e recebendo a vida dele, sendo avivado na vida dele. Por isso que muitas pessoas são curadas, né? São renovadas no Espírito Santo no momento da ceia do Senhor. Tal é a importância. Então não dá para entender um filho de Deus que não quer estar praticando aquilo. Não tem como. Porque se amamos a Jesus, nosso maior prazer vai ser fazer parte daquele momento, entender o significado daquilo. E talvez você esteja falando assim, mas eu não participei porque eu não estava preparado. Mas você sabe que você deve estar constantemente preparado. E mesmo se você não se preparou ao longo vamos dizer assim, ao longo da semana, ou antes de você vir, aconteceu alguma coisa, ali naquele momento é o momento de você reafirmar diante de Deus a sua necessidade que você tem dele. Então você se humilhar e clamar por perdão, confessar pecados, renovar o seu compromisso, fazer um novo compromisso e sair dali, depois de participar daquele momento, com a sua firme disposição de mudar a atitude. Se precisar consertar alguma coisa, você sai e já vai consertar. Com essa disposição no coração, o Senhor aceita. Mas tem gente que fecha o coração e fala assim, não estou preparado, mas também não faço a menor questão de me preparar. Então isso faz a gente pensar que essa pessoa realmente não tem parte com Jesus Cristo. É claro que Jesus diz para não julgarmos, mas você precisa entender que você está se colocando sob risco quando você faz isso, porque você está perdendo a oportunidade de se alimentar do Senhor naquele momento, intimamente. No mundo espiritual existe um peso muito forte, muito poderoso espiritualmente quando você participa da ceia do Senhor. Nós não entendemos porque
nós entendemos que naquele momento não é a materialização do corpo e do sangue de Jesus. Não é verdade. No plano físico, realmente não é. Você não está comendo, né, carne e bebendo sangue. Você está comendo um pedaço de pão, tomando um cálicezinho de suco de uva, ou no máximo de vinhozinho, né? Não sei, algumas denominações podem até fazer isso. Mas eu quero dizer para você que espiritualmente é um ato profético do que acontece no reino do Espírito. No Espírito, Jesus fala que nós deveríamos nos alimentar do corpo e do sangue dele. E aí isso gera uma controvérsia, porque a Igreja Católica fala que é literal, né? E como nós não cremos de forma literal, as pessoas não dão devido valor a isso. Mas espiritualmente, isso é um ato físico que remete ao que acontece no Espírito, no reino do Espírito. Então não dá para ser tratado de qualquer forma. Se você sabe que tal dia na sua comunidade, ou mesmo aqui com a gente, é o dia de cear, então se prepare. Na verdade, o cristão deve estar preparado constantemente. Nós vemos na palavra de Deus que os cristãos da igreja primitiva, eles ceavam todos os dias. Todos os dias eles tinham esse momento de comunhão. Quando eles se reuniam, qualquer reunião que eles fizessem, eles tinham esse momento de comunhão, onde eles partiam pão e eles davam graça e eles se lembravam da morte do sacrifício de Jesus. E nós vemos que os crentes da igreja primitiva, eles eram crentes verdadeiramente avivados, cheios do Espírito, fortes espiritualmente. Eles tinham uma ousadia, eles tinham um poder espiritual, eles eram capacitados na perseverança, eles tinham uma fé inabalável. Quando veio as perseguições, muitos deles morreram, né? Ou então foram afastados dos seus entes, né? Tiveram que fugir para lugares distantes. Eles tinham uma resiliência muito grande. Mas de onde vinha essa resiliência? Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham, eles tinham no máximo, eles tinham o Velho Testamento. Mas eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. E eles tinham esse poder espiritual. Um dos segredos espirituais deles era esse, que eles eram muito unidos e unidos com Cristo. E o ato de praticar a ceia do Senhor, todas as vezes que eles se reuniam, trazia esse poder espiritual muito forte na vida deles. Porque há um poder na unidade, na comunhão, que a palavra diz que onde há unidade, a comunhão, aí Deus ordena a bênção para sempre. E a Santa Ceia é isso. A ceia do Senhor é um momento de comunhão, de unidade com o sangue e o corpo de Cristo. A importância da ceia para o futuro, olha só como isso é interessante. Porque muitas vezes nós não nos atentamos para o significado da ceia com relação ao futuro. Nós não atentamos para o significado profético. O significado profético da ceia é esse. É que você espiritualmente está se alimentando do corpo e do sangue de Cristo. Você está em comunhão direta com Ele naquele momento. E você também está profetizando o momento que no futuro nós estaremos ceando com Ele na eternidade. Literalmente. Então, a Bíblia diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus servos profetas. O que significa isso? Não só, talvez você fale assim, não tem nada a ver com o que você está falando. Tem sim. Eu estou querendo dizer que tudo que vai acontecer no mundo do Espírito, primeiro se faz atos que são proféticos no mundo físico. Então, se vai acontecer algo, muitas vezes Deus libera primeiro a palavra dele e faz com que ela seja ecoada. E também através de atos. Quem se lembra, por exemplo, de Ezequiel, que Deus mandava ele fazer várias coisas, Jeremias também, acho, vários atos ali que simbolizavam aquilo que ele ia profetizar que ia acontecer, são os atos proféticos.
E a ceia do Senhor, ela também é um ato profético no sentido de que nós estamos profetizando o que vai acontecer no futuro com a igreja, com os salvos, com os filhos de Deus, que se reunirão e cearão com ele, né? A Bíblia fala que as bodas do Cordeiro vão acontecer quando na terra estiver acontecendo a grande tribulação. Olha lá, a ceia do Senhor é um mantegoso do reino futuro de Deus e do banquete messiânico do futuro, quando então todos os crentes estarão presentes com o Senhor. Isso é muito importante. Antever a volta iminente de Cristo para buscar o seu povo. Então, nós também nos lembramos que o nosso Rei voltará para nos buscar, para nos levar, para estar com Ele. É exatamente isso. A ceia do Senhor tem toda essa importância, né? No passado, quando nos lembramos do sacrifício de Cristo. No presente, quando nós nos reunimos com Ele, ceamos com Ele. E o futuro, quando nós estamos profetizando o momento que no futuro a igreja vai estar tendo as bodas do Cordeiro. Que coisa gloriosa! E eu fico muito intrigada quando a gente não tem prazer em participar disso. Quando você está dentro da igreja e você olha aquela pessoa que mês após mês não está nem aí. Não participa, não faz questão de se mover, né? E muitas vezes não dá importância. E a gente percebe que essa pessoa ela vai definhando espiritualmente, ela vai definhando, e quando você vê ela tá atolada no pecado, fazendo com que o nome de Jesus seja escandalizado. Por quê? Porque a vida de Deus não está fluindo para dentro dela. Ela não está declarando com os seus atos, em muitos sentidos, mas também nesse sentido que Jesus é o Senhor da sua vida, que ela precisa dele, que ela está conectada a ele e que ela vai estar com ele na glória. Ela não faz questão. Então, por isso que você que está aí do outro lado precisa pensar sobre isso. Se você estiver afastado agora dos caminhos do Senhor, volte-se para Ele, reconcilie-se com Ele. Nesta noite você tem a oportunidade de fazer isso. Dobre seus joelhos e fale com Ele: Senhor, eu quero voltar. E você está convidado a voltar. Se você precisar da nossa ajuda, por favor, dê um feedback. Nós vamos te ajudar, ou nós vamos até você, ou nós te ajudamos por meio de online, né? Tem muitos meios que a gente pode ajudar você, e você pode estar conectado de novo ao corpo de Cristo. Você precisa estar conectado ao corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo está conectado à cabeça, que é Cristo, e da cabeça fluem os comandos para o corpo. O corpo tem vida quando ele está conectado à cabeça. Não, você não pode achar que você pode viver longe e sem estar no corpo de Cristo. E esse momento da ceia do Senhor é um momento onde o corpo de Cristo está se lembrando daquilo que aconteceu com o Cristo lá na cruz. Ele está revivendo aquilo espiritualmente, mantendo firme a sua convicção de fé, mantendo a sua viva convicção de fé, a sua viva declaração de fé por meio desse ato que é a ceia do Senhor. Vamos falar um pouquinho mais. Por que Paulo, então, ele estava escrevendo para os coríntios sobre a ceia? Porque estava acontecendo umas coisas que não estavam agradando, estava havendo desordem. Então, naquele lugar, o versículo 20 diz assim: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. O principal que estava acontecendo ali em Corinto era o seguinte: havia uma desordem na hora da ceia do Senhor. Eles não estavam entendendo o propósito espiritual daquilo, eles não entendiam a solenidade que deveria se ter naquele momento. Então eles faziam um banquete, cada um levava a sua comida, e muitos comiam exageradamente. Alguns textos usam até a palavra embriaga-se, mas não é o sentido de embriagar, é o sentido de comer, né? Glutonamente, glutão, né? Sentido de glutonaria mesmo. Comia, e tinha outros que não tinham as mesmas condições,
não tinha o que comer, né? E às vezes ficava com fome e ficava olhando o outro comer. Então isso não trazia o sentido de comunhão durante essa solenidade. Então Paulo está dizendo, olha, a coisa não é bem assim. Esse momento não é um momento para vocês matarem a fome. Vem, comam em casa, preparem a comida em casa, comam em casa. E aqui nesse momento vocês vão ter um momento solene, simbólico. É por isso que nós temos o hábito então de fazer um pequeno, né, pedacinho de pão, um pequeno cálicezinho. Por quê? Porque aquele momento não é um momento para você se, vamos dizer assim, se empanturrar de comer. Não é um momento de matar a fome, é um momento de memorial. Então aquilo é um pedacinho de pão e um pouquinho de suco para um memorial. Não é para que você se satisfaça se você estiver com fome. Aqui Paulo deixa bem claro, comam em casa, alimentem-se em casa, se saciem em casa a fome de vocês. E quando vocês se ajuntarem, façam tudo com ordem, com decência. Olha, ele diz, não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Quer dizer, algumas pessoas eu creio que até faziam aquilo para ostentar, para mostrar para outro que não tinha tanto que ela tinha muita comida, né? Aquela coisa meio desordenada, meio não, totalmente desordenada. E Paulo dá um belo de um puxão de orelha, falando, não, isso não tá certo, não façam assim. Paulo tá ensinando até aqui chamando a etiqueta, né? Porque a gente sabe que quando a gente vai comer fora com pessoas estranhas, a gente tem que manter uma certa elegância, né? Você não vai chegar lá e encher o prato daquele tamanho, comer loucamente, né? Desesperadamente. Você vai ter uma moderação, você vai por pouquinho, você vai esperar todo mundo se servir, você vai com calma. Se o anfitrião muito insistir para você se servir primeiro, aí você vai, se não, você espera os outros se servir, né? Existe uma regra de etiqueta e aqui eles não estavam observando isso. E nós sabemos que Jesus, né, o reino de Deus, ele é para ser feito com ordem e decência. Tudo que você faz no culto para Deus exige ordem e decência. E às vezes a gente vê isso não acontecendo na igreja de Deus hoje, né? Não se tem esse respeito por aquele momento, né? Às vezes eu percebo que a gente prepara a mesa da ceia, acabou a mesa da ceia, aquela invasão assim de crianças para comer daquele momento, mas isso não deve acontecer. Por quê? Primeiro porque a gente sempre prepara para as crianças reservado. E a gente já deve ensinar a criança desde cedo porque é um pedacinho de pão e um cálicezinho, não é? Que ela precisa aprender que aquele momento não é um momento para ela comer tudo que tiver lá, que vem pela frente, comer mais que todo mundo. E eu vejo que em alguns lugares isso não tem acontecido, né? As crianças não têm recebido essa educação. E eu mesmo fui muito criticada em alguns momentos, quando eu chegava e dava para cada criança um pedacinho de pão e um cálicezinho igualzinho tinha lá para o adulto que já era batizado tomar. E aí achavam que eu era ridícula, né? Mas não era aquilo, não era o propósito da ridiqueza, porque graças a Deus aqui nos lugares onde a gente ministrou, a gente sabe que as pessoas têm fartura em casa, todo mundo tem o que comer em casa. Não é o caso de um lugar onde as crianças não têm o que comer, né? Então naquele momento a gente ensina a criança também que ela não deve avançar, atacar e fazer escândalo, né? Ao contrário de como as pessoas pensam, as crianças são para serem ensinadas. Não é porque a criança está vendo ali a bandeja que porque ela é criança ela pode ir lá mexer, né? Nós precisamos aprender a ensinar nossas crianças a reverência dentro do culto. Isso é de fundamental importância. Eu fui ensinada pelos meus pais sobre aquela solenidade da ceia do Senhor de forma muito radical.
Eu me lembro que no meu tempo não tinha escolinhas para você ir à noite enquanto os adultos ceavam. Então eu cresci presenciando meu pai e minha mãe tomando a ceia e com aquela vontade de tomar um golinho e às vezes não ganhava. Muito raramente minha mãe deixava um restinho no copo, assim, pra gente. No copinho, né? E nunca morri por isso, mas o que aconteceu? O que se formou dentro de mim? Aquela seriedade com aquele momento. Aquilo ali não era uma coisa que qualquer pessoa poderia exigir, estar num compromisso com Deus. E muitas vezes nós não temos ensinado as nossas crianças, e nem mesmo nós temos tido o discernimento do quanto importante é aquilo naquele momento, o que está acontecendo ali. Então não temos essa solenidade e não ensinamos, não entendemos os porquês e já vamos logo tacando, né, as pedras, achando que é tudo do nosso jeito. Não é bem assim, nós precisamos entender os porquês. E aqui Paulo está dizendo, tem que ter solenidade, tem que ser com ordem, com decência, para você se empanturrar. Se você quiser comer, matar sua fome, você coma em casa. Entendeu? E aqui estava acontecendo justamente essa desordem. Eles se reuniam, comiam, né? Glutonamente, glutão, né? Sentido de glutonaria, de até alguns originais usam o termo embriagar-se, mas não no sentido de embriagar-se com o vinho, de comer desordenadamente, e de que algumas pessoas comiam porque tinham muito e outras não tinham tanto, então gerava um desconforto, uma rejeição, uma segregação no meio da igreja, e isso é uma coisa totalmente condenável no evangelho, não é? Isso que a palavra está dizendo. E Jesus também ensinou sobre a ordem e sobre a decência, ele falou até sobre etiqueta, né? Que ele deu uma orientação lá uma vez para os discípulos, para aqueles que estavam ouvindo ele, dizendo assim, olha, se você chega num lugar, numa festa, num lugar importante, não corra sentar no primeiro lugar, né? Senta lá no último, porque se o dono da festa achar que você deve ser honrado e se sentar no primeiro lugar, ele vai lá e te traz e te coloca no primeiro lugar, então você vai ser honrado diante de todos. O que é muito pior se acontecer de você estar sentado lá no primeiro lugar e ter outra pessoa reservada para sentar naquele lugar e o dono da festa pedir para você se levantar e você ter que sentar no último. Então Jesus já ensinou um pouco de etiqueta para nós, que as coisas nós precisamos saber nos comportar, né, diante das pessoas. E aqui mais uma vez Paulo ensinando sobre o comportamento no culto e na ceia do Senhor. Amém? Então, ele ensina e ele fala sobre, né, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Olha só. E ele diz assim no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então ninguém pode participar da ceia do Senhor sem primeiro participar, sem primeiro se submeter a um autoexame. Isso aqui é um mandamento bíblico. Nós precisamos nos submeter a um autoexame, mas não é um autoexame de pensando assim, eu sou cara, né? Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, não sei o que lá. Não. É um autoexame das motivações, das intenções, das omissões, das negligências, né? Dos sentimentos, dos pensamentos, que são o quê? São as coisas que não estão à mostra vista, que muitas vezes leva tempo para alguém perceber que você é capaz de tal atitude, né? Porque tá dentro do coração, tá arraigado dentro do coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O apóstolo está dizendo, não para que eu te examine e te diga você tá apto. Está dizendo que você e eu devemos nos examinar.
E diante de Deus, se nós estivermos, se Deus nos considerar aptos, né? Então, o Espírito Santo testifica. Aí sim nós vamos participar. Mas aí, veja bem, examine-se e assim coma do pão. Não é examine-se e se der você come. Examine-se quando você tiver bom mesmo, né? Daqui uns 10 anos, daqui uns 2 meses, daqui um ano, aí você participa. Não, ele examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Há um grande problema quando nós comemos sem antes nos examinarmos. E a Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo no corpo. Isso faz com que aconteça muitas enfermidades no meio do povo de Deus. O que é que faz com que aconteçam as enfermidades? Quando você não discerne no corpo de Cristo. Você come e bebe sem discernir no corpo de Cristo, sem valorizar, sem pensar no que você está fazendo, sem colocar a tua vida na bandeja. Por que os cristãos primitivos eles tinham o hábito de comer todos os dias? Porque todos os dias eles estavam se examinando, eles estavam reforçando, eles estavam deixando-se sondar, sondando seus corações. Para quê? Para agradar a Deus. E aqui está a causa de muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Muitos que dormem, o que significa isso? Pessoas que estão no nosso meio, né? E nós olhamos e às vezes achamos que estão bem, mas na verdade estão já mortas espiritualmente. Já dormiram, já morreram, seu espírito já está como estava antes de ter Jesus. Então, isso é muito sério, porque é o único lugar na Bíblia que fala sobre isso. É quando você não discerne no que você está fazendo na hora da ceia. Você não leva isso a sério. Você não busca melhorar, você não se examina, você não quer saber quem você é. Você está mais preocupado em apontar o que está do teu lado. Você está lá com o negócio, o cálice na mão, pensando, irmão fulano, tá aí, mas está fazendo isso, 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 isso. Não é? Quantas vezes nós, como membros, né, da igreja ou líderes, nós passamos com a bandeja, passamos pelo fulano, pelo cicrano e dissemos, esse pode, esse não pode, esse pode, esse não pode. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui, que o apóstolo está dizendo. Ele está dizendo que nós devemos nos examinar. É muito perigoso quando nós dizemos que nós estamos aptos, mas fulano não está. Porque é o contrário que tem que acontecer. Eu tenho que me examinar e pensar, eu preciso me consertar. Então eu vou me consertar aqui agora, vou fazer o propósito e vou participar do corpo e do sangue de Jesus, para que o sangue de Jesus venha me purificar dos pecados e eu tenha força para vencer. Mas nós estamos sempre com o nosso dedo estendido. Irmão fulano não pode, é porque é isso, é porque é aquilo. Se é, meu irmão, não é problema seu. O problema seu é com você. Entendeu? Porque muitas das coisas que nós apontamos e dizemos que nem sempre é. Nossos olhos impuros que estão vendo a impureza no outro. E aí, se você está julgando o teu irmão, a Bíblia diz que com essa mesma medida, você vai ser julgado por Deus. Então, aí está o seu grande problema. Como eu aconselho que você participe da Santa Ceia? Se você já se batizou, se você está em comunhão com Cristo, você está totalmente apto. Não importa a denominação que você é, né? Outra coisa errada, que não tem nada na Bíblia. Eu vou lá na igreja do irmão, porque não é a denominação que eu me batizei, não é a denominação que eu pertenço. Chego lá, eu não posso participar da ceia do Senhor, por quê? Aquele corpo não é o mesmo corpo que eu faço parte? Tem alguma coisa errada quando só eles podem e eu não posso porque eu estou excluída. Alguém me julgou excluída porque eu pertenço a uma outra denominação. Eu quero perguntar aí no dia da ceia no céu, como que vai ser?
Quem será que vai estar lá? E se eu estiver lá e você estiver também? Como é que vai ser? Aí você quer dizer que aí eu vou ter que ser jogada de lá, né? Joga lá de cima para baixo. Porque eu considero que era da outra denominação, não fazia parte. Irmãos, isso é muito, para dizer no mínimo, feio, né? Então vamos tomar muito cuidado. Se você já se batizou, você já tomou sua decisão por Cristo, mesmo que você está fora da igreja agora, é tempo de você se reconciliar. Nós estamos aqui para dar essa oportunidade para você se reconciliar. Manda um direct, manda um feedback, manda alguma coisa dizendo: eu quero me reconciliar, ora comigo, porque eu quero estar conectado à igreja de Deus, eu vou estar conectado com vocês. Aonde você estiver, qualquer parte do mundo. Nós vamos orar com você de conectar ao reino dos céus novamente, porque a palavra diz que a igreja tem poder para ligar e para desligar. E eu sou parte do reino de Deus, meu esposo, nós somos líderes, o Senhor nos chamou para edificar a igreja de Deus na terra. Então não importa onde você está, o Senhor pode te alcançar. Faça isso logo, faça isso essa semana, para que no próximo domingo, mesmo que você esteja do outro lado do mundo, a gente possa cear juntos. Você já vem às 7 horas, já prepara o seu cálice, o seu pão, e nós vamos cear juntos, mesmo que por meio da câmera. Porque o mesmo Senhor que vai estar aqui é o Senhor que vai estar aí com você. E a comunhão vai acontecer, porque estaremos reunidos no nome do Senhor Jesus. Amém? Esse é o meu convite, a minha meditação para você hoje. O Senhor está dizendo aqui: olha, por causa disso há muitos entre vós, fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então o perigo é esse. Às vezes a gente está colocando julgamento no outro, mas não estamos olhando para nós. Ou então porque a gente teve um momento que a gente se afastou, tá difícil voltar, a gente começa a dizer: ah, não, mas eu não estou preparada, eu não estou pronto. Como você não está pronto? E você não quer se aprontar? O momento de aprontar é agora, nesse minuto, porque as que não, como as virgens que não estiverem prontas e o noivo vir, vai ficar para trás, e a palavra diz que vai ser lançado nas trevas exteriores. Então tome muito cuidado, o tempo é agora, nesse instante, nesse momento. A protelação tem que acabar, você precisa tomar uma decisão. Hoje é dia de você tomar decisão. Jesus pagou um preço muito alto para você rejeitar o que ele fez na cruz. Não rejeite o que ele fez na cruz, foi por você, foi por mim. Foi os nossos pecados que colocou ele lá. E nós temos a vida, a vitória, porque ele venceu lá na cruz. Ele venceu todo o mal, venceu todo o pecado, venceu a condenação. E hoje nós somos livres para estarmos com Cristo, estarmos com o Pai. Somos justificados se crermos. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então seja essa pessoa que vive debaixo da graça de Deus, onde não há mais condenação, que pelo sangue de Jesus você entrou pelo novo e vivo caminho e você tem acesso ao trono de Deus. Você entra na presença de Deus a qualquer momento, você não precisa de intercessor, o teu único intermediador entre você e Deus é Jesus Cristo, mas depende da sua escolha. Nessa noite, faça essa escolha. O Senhor está chamando você para fazer essa escolha. E se você fizer essa escolha, você faz parte do corpo. E se você faz parte do corpo, você pode participar da mesa do Senhor. A qualquer momento, se você se examina, se você se coloca com seriedade na presença de Deus, você pode participar. Não deixe que preconceitos afaste você desse momento tão singular que é essa comunhão com Jesus. Não deixe que preconceitos, que a religiosidade, que as mentiras da religião te impeçam de ter essa comunhão viva e real com Jesus no momento da ceia. Então, no próximo domingo, eu quero convidar você para se preparar. Durante essa semana você vai poder reavaliar toda a sua vida, você vai poder orar, buscar
se entregar. Se você quiser jejuar, você pode. Se você tiver alguém para se consertar, vá em busca do conserto. Se você tiver dificuldades, busque ajuda. Nós estamos aqui para te ajudar. Mande-nos um WhatsApp ou alguma coisa no Messenger para que a gente possa te acompanhar. Não deixe que o inimigo crie dúvidas. Onde há dúvida, Deus não está, e o Espírito quer que haja luz, mas para que a luz venha, muitas vezes a gente precisa se humilhar, a gente precisa se expor. Lembra-se dos leprosos, dos diversos que Jesus curou. As pessoas tinham que se expor. Quantos tiveram que se expor? Aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue, o que ela fez? Ela teve que sair, enfrentar a multidão, mesmo já não tendo mais força nenhuma. Ela teve que se expor. Ela teve que se expor. E os leprosos também, eles tiveram que ir até Jesus. Eles tiveram depois que se expor para o sacerdote. Por quê? Porque para você ser livre do pecado, você vai precisar se expor. Mas você não tem que se expor para qualquer pessoa. Venha conversar conosco. Por quê? Porque daí nós poderemos te orientar como é que você vai proceder. Sem que você se exponha desnecessariamente. Tenha a medida certa, o lugar certo, as pessoas certas. E se Deus me colocou na sua vida? Deus colocou o meu marido na sua vida para te orientar. Faça isso. Ouça a voz de Deus. Se você está assistindo essa live até aqui, permaneça firme. Não desista de se reconciliar com Deus. Eu estou insistindo nisso porque o Espírito Santo está me falando. Tem pessoas que precisam se reconciliar com Deus com urgência. Olha, eu vou dizer, você não sabe o dia de amanhã. Você está ouvindo essa live, você não sabe o dia de amanhã. Então, se reconcilie logo com o Senhor. Eu vou orar agora. Se você... vou orar por você e vou orar também pelas pessoas que têm ofertado e dizimado no nosso ministério. Se você quiser ofertar e dizimar, se nós temos abençoado a sua vida, você pode ofertar e dizimar. Vem ser igreja com a gente, amado. Vem ser igreja com a gente. Nós não estamos aqui para te julgar, para te colocar um fardo. Nós estamos aqui para te libertar em nome do Senhor Jesus. Porque nós somos contra a religiosidade opressiva. Nós somos a favor do sangue de Cristo para libertar, para curar. Nós somos a favor do Espírito Santo de Deus, que nos faz livres em Cristo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Que você possa receber essa palavra com humildade no seu coração, porque eu a trago com muito temor, mas com convicção de que o Espírito Santo está falando com alguém nesta noite. Então, por favor, ouça a voz dele. A palavra diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Amém? Abba, Pai, quero te louvar por essa noite, por esse amado que está conosco nessa live. Quero abençoar a vida dele, quero suplicar que o Senhor possa tocá-lo poderosamente, o Senhor possa abrir os olhos, o Senhor possa quebrantar o coração, aquele algo, Senhor, que está fechando o coração, travando. Essa pessoa precisa se reconciliar contigo. Eu oro para que, Pai, em nome de Jesus, ela tenha força para romper, ó Pai, força para romper, que seja dissipado toda a nuvem negra de sobre o entendimento, que os olhos sejam abertos, que ela seja tocada pela sua graça nessa noite, porque a graça está à nossa disposição neste tempo, e nós temos pouco tempo de graça. Então nesse tempo, neste dia, o Senhor tem graça para essa pessoa. Então manifesta graça, Senhor, ajuda ela a romper em nome de Jesus essas prisões, ó Pai, essas prisões de mágoa, de dor, de rancor, de ressentimento. Nós quebramos agora, nós amarramos todo espírito atormentador em nome de Jesus, toda dúvida, Pai, toda religiosidade que causou
opressividade. Em nome de Jesus, não vem da tua parte, porque tu és o libertador. A sua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu destruo as obras do diabo em nome de Jesus, as obras da religiosidade opressiva, da religiosidade que coloca julgos. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos esse jugo e declaramos que o seu fardo é leve, o seu jugo é suave e que seja colocado sobre ele agora, que seja trocado esse jugo, esse fardo, e agora venha o fardo leve, que venha a paz neste coração, que venha a graça do Senhor, que abra-se os olhos, ó Pai, que o amor seja derramado no coração agora. Nós oramos, Pai, por esses que tem nos abençoado com seus dízimos e ofertas. Nós sabemos que o Senhor tem movido esses corações e eu quero louvar o teu nome. Tu és digno, tu és glorioso. Obrigada, Senhor, por essa vida. Graças a ti, Senhor. Em nome de Jesus, que ela receba 30, 60 e a 100 por um, conforme está na sua palavra, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante vos darão, assim diz o Senhor, com a mesma medida com que medirdes, vos medirão a vós. Essa é a palavra de bênção que eu tenho sobre você, que tem dizimado e ofertado nas nossas vidas. A sua semente, ela é colocada diante do Senhor. O Senhor te dará frutificação no tempo certo e Ele fará você saber que foi com relação à semente que você semeou neste ministério, e nós proclamamos muitas vidas alcançadas, livres, libertas pelo poder do nome de Jesus através da sua vida. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada um, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Completa a obra nestes corações, dá-nos uma boa semana, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amados, na próxima terça nós temos a live da oração às 21 horas. Na quinta, a live de estudo bíblico. Nós estamos estudando o Apocalipse, estudamos nessa quinta o capítulo 7 e vamos prosseguir a partir do capítulo 8 para que nós possamos conhecer um pouquinho mais daquilo que está por vir neste tempo sobre a terra. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Continue na paz do Senhor durante toda esta semana. Amém.